Vamos nessa, galera. Vamos resolver agora a 18ª questão do 8º exame de ordem da prova tipo 1 branca. Vamos aqui para a telinha cheia dar uma olhadinha na questão. Questão 18. Pode o presidente da República editar medida provisória contrária à súmula vinculante editada pelo STF? Então, questão aqui direta, né? Perguntando se o presidente ele pode elaborar medida provisória se o conteúdo dessa medida provisória for incompatível com a súmula vinculante do Supremo. Então, essa pergunta que a questão está tratando. Câmerazinha aqui. A gente sabe, galera, que a emenda 45 ela trouxe inovação importante. Trouxe várias, né? Mas uma importante que ela trouxe foi a criação de súmula vinculante. Então, o artigo 103A da Constituição Federal traz a previsão das súmulas com efeito vinculante. A gente sabe que qualquer tribunal pode editar súmula vinculante. Ou melhor dizendo, qualquer tribunal pode editar súmulas. Entretanto, súmula vinculante, corrijam aí, só quem pode editar é o Supremo Tribunal Federal, mais ninguém. E quando é que o STF, galera, ele vai editar súmula vinculante? Ele vai editar súmula vinculante quando ele verificar de ofício ou por provocação que pesa sobre uma determinada matéria constitucional, uma controvérsia judicial ou entre órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Controvérsia essa capaz de gerar uma situação de insegurança jurídica e multiplicação de processos. Então, o Supremo verificou de ofício ou provocadamente que sobre uma matéria constitucional pesa uma controvérsia, seja entre órgãos do Poder Judiciário, seja entre Poder Judiciário e administração pública. Essa controvérsia, ela gera uma insegurança jurídica e a possibilidade de multiplicar processos. Então, ele vai poder editar súmula com efeito vinculante. Qual é o quórum que o Supremo tem que respeitar para editar uma súmula vinculante? O quórum que ele tem que respeitar, galera, é o quórum de 2/3. Então, o quórum de aprovação de súmula vinculante é o quórum de 2/3. Beleza? Estão acompanhando? Vamos continuar. Olha, e qual é o principal efeito da vinculação à súmula? Galera, o principal efeito do desrespeito ou da má aplicação da súmula é a possibilidade de se ajuizar direto no Supremo a reclamação constitucional. Então, se eu me sentir prejudicado por um descumprimento, uma súmula vinculante, eu posso ingressar direto no STF com uma reclamação. Mas eu vou ingressar com a reclamação contra quem, galera? Eu vou ingressar com a reclamação contra quem se encontra vinculado. Quem fica vinculado pelo enunciado contido na súmula. E quem é que se encontra vinculado? Artigo 103A da Constituição Federal. O 103A da Constituição diz que fica vinculado os demais órgãos do Poder Judiciário. Lembra desse detalhezinho, demais órgãos do Poder Judiciário. Por que demais órgãos? Porque o próprio Supremo ele não se encontra vinculado. O Supremo edita a súmula vinculante, mas ele não fica vinculado por sua própria súmula. Vai vincular os demais órgãos, até porque pode ser que o STF mais na frente mude seu entendimento, mude de ideia, né? Queira fazer uma revisão da súmula, queira cancelar a súmula. Por isso que ele não fica vinculado. Então, se a prova disser que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, a questão está incorreta, né? Vincula os demais porque não vincula o próprio Supremo. Fica vinculada ainda a administração pública, em todos os níveis. A administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. E aí está o pulo do gato, aí está o cuidado. Se liga, ó. Vincula a administração. O legislativo se encontra vinculado? De regra, não. Porque o legislativo exerce a função típica de legislar. E enquanto na função típica de legislar, ele não fica vinculado. Mas se o legislativo estiver atuando numa função atípica, numa função administrativa, por exemplo, está realizando uma licitação, isso é uma função atípica de administrar. Será que quando ele exerce a função atípica de administrar, ele se encontra vinculado pela súmula vinculante? Se encontra, galera. Porque observem que a questão fala, o 103A da Constituição, melhor dizendo, fala que vincula a administração pública. Se o legislativo estiver atuando enquanto administração pública, ele se encontrará vinculado. Ele não fica vinculado se ele estiver atuando na função típica de legislar. E a gente vai transportar essa ideia para o caso do Poder Executivo. O Poder Executivo, de regra, está vinculado? De regra, está vinculado. Quem está vinculado? Todo mundo no Poder Executivo, até o chefe do Executivo também se encontra vinculado. Mas enquanto o Executivo exerce a função típica, porque para ele é típica de administrar.
Ele fica vinculado enquanto ele atua como administração pública. Se o executivo, galera, atua exercendo uma função legislativa, ele não se encontra vinculado. Como o poder legislativo também não se encontra vinculado quando legisla. Ora, em que situação o executivo pode legislar? A Constituição traz duas situações. Artigo 62, quando o presidente da República edita medida provisória, e artigo 68, quando ele elabora leis delegadas. Então, quando o chefe do executivo elaborar uma medida provisória, elaborar a lei delegada, ele estará exercendo uma função legislativa. Logo, ele não estará vinculado. Então, diante disso, será que o chefe do executivo ele poderia editar uma medida provisória incompatível com a súmula vinculante? Obviamente, sim, ele poderia elaborar a medida provisória nesse sentido sem problema nenhum, porque nesse caso, como ele exerce uma função legislativa e não uma função administrativa, ele não se encontra vinculado, beleza? Então, era esse o raciocínio que a gente tinha que traçar para resolver a questão. Vamos aqui voltar para a telinha cheia. Então, aqui, ó, pode o presidente editar medida provisória contrária à súmula vinculante editada pelo Supremo? A resposta é sim, pode. E por que ele pode, galera? Porque nesse caso, ele estará exercendo função legislativa. E a função legislativa não vincula, né? Não fica vinculado pela súmula vinculante. Então, lembrar, quem é que fica vinculado? Ficará vinculado demais órgãos do Poder Judiciário. Mais uma vez, ressaltar, deixar o asterisco para vocês não esquecerem, não vincula o Supremo e a administração pública em todos os níveis. Então, isso aqui fica vinculado, o que está dentro do quadrado. A função legislativa, não há vinculação. Por causa disso, o presidente pode sim editar a súmula vinculante, editar medida provisória contrária à súmula vinculante. E vamos aqui resolver a questão. Letra A, ele pode editar, a letra A fala que não, pois o Supremo é o guardião da Constituição. A gente já viu que é perfeitamente possível, porque aí estaria exercendo uma função legislativa. B, não, já está errado, né? Pois a súmula vincula todos os poderes, não vincula todos os poderes, a gente já viu, vincula a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, então a questão está incorreta. Letra C, sim, opa, está dizendo que sim, pois a súmula vincula a administração pública, mas não o chefe do Poder Executivo. Cuidado, hein, galera? O que está errado aqui é a justificativa. O chefe do Poder Executivo ele também fica vinculado. No caso específico, ele não vai ficar vinculado simplesmente porque ele está exercendo uma função legislativa. Mas se o chefe do Executivo atua administrando, ele se encontra vinculado, plenamente vinculado. Então, o que está errado aqui é a justificativa, né? Então, a gente não vai marcar a letra C. E letra D, sim, ok? Pois o presidente da República estaria, nesse caso, exercendo função legislativa. Perfeita questão. Letra D de dado, galerinha. É nela que a gente coloca nosso X. A resposta é correta, sim, e a justificativa também é correta. Como ele exerce função legislativa, nesse caso, ele não se encontraria vinculado, beleza? Galerinha, questão boa, hein? Questão que exigia um raciocínio do aluno, né? E não apenas a leitura, a memorização do texto da Constituição. Espero que vocês se liguem nessa questão da súmula vinculante, né? Questão que é sempre cobrada pela FGV. E desenvolvam sempre esse raciocínio correto, beleza? Beijo, abraço e até a próxima questão.